Renato, Gustavo Zupac, da ESPN. Observando esse começo de oitavas de final, a gente tem visto os grandes europeus aparentemente subindo um degrau na performance, né, virando a chavinha, do que numa comparação com a primeira fase. Paris Saint-Germain, Bayern de Munique, o próprio Chelsea. Pegando como exemplo que vocês tiveram na estreia contra o Dortmund, você acha que vai ser um jogo tipo aquele, ou você imagina um degrau de exigência maior, com o campeonato afunilando e os europeus entrando mais de cabeça na competição? Eu acho que independente sendo das oitavas ou não, ou da primeira fase, todos os jogos são importantes, todos os jogos são difíceis. Então a gente sabe da qualidade dos times europeus, a gente sabe que no momento que eles começam a entrar mesmo numa competição, eles são muito fortes, mas isso é no papel, pelo menos na minha concepção, na minha cabeça. Muita gente fala sempre que os europeus são os favoritos, mas no campo a gente tem visto muitas vezes que a história é diferente. Eu acho que vale muito do que o meu time for fazer. Eu acho que a atitude ela é fundamental numa partida tão importante, onde a gente vai procurar errar o menos possível, porque um erro num jogo de um tamanho desse pode ser fatal. Eu tenho visto vários outros jogos também, e tenho visto que no momento que você vacilar, eles são letais. E esse mole a gente não pode dar para o adversário. Renato, Bruno Corte, Grupo Globo. Thiago Silva, a gente sabe o quanto que nas últimas temporadas de Europa estava sempre jogando em alto nível, e o quanto que conhece essa Inter de Milão, não só a camisa da Inter, enfim, por ter enfrentado várias vezes, inclusive no Milan, em clássico, mas também por ser o Thiago Silva, a importância que ele representa para o Fluminense. O quão importante é para você, quanto faz diferença para o Fluminense, para você ter o Thiago Silva à disposição para esse jogo com a Inter? O Thiago Silva é um jogador fundamental, né, no meu esquema. Ele é praticamente um líder, é o capitão do time, é basicamente um treinador dentro do campo, pela experiência que ele tem. Eu troco bastante ideias com ele, ele conversa bastante com os companheiros dele dentro do campo. Ele é uma segurança para a gente ali atrás. Ele é bom em tudo. O futebol dele a gente nem se fala, né? Que é até bonito de ver o Thiago Silva jogando. Eu espero que ele possa estar bem para a partida de amanhã, porque tenho certeza que uma partida desse tamanho ele vai ser importante para a gente, e se ele estiver em campo, pode ter certeza que ele vai nos ajudar bastante. Renato, boa tarde. Marcelo Neves, Globoesporte.com. Não estou escutando ele. Renato, boa tarde. Marcelo Neves, Globoesporte.com. Você falou do Thiago Silva, só que outra novidade que a gente teve durante essa semana foi o Soteldo. A gente viu ele voltando a treinar em Colômbia, e a minha pergunta é sobre a condição física do Soteldo. Ele vai para o jogo, ele tem alguma carga de minutagem? Como é que está o Soteldo para essa partida? Temos que dar parabéns ao nosso departamento médico, aos nossos fisioterapeutas, ao Filé, gênio. Ele conseguiu recuperar o Soteldo da lesão dele. É lógico que o Soteldo ainda não se encontra 100%, até porque ele não treinou na maioria dos dias com o grupo, somente os últimos 2, 3 dias que ele estava presente nos treinamentos normais com os demais companheiros. Mas é um jogador que, sem dúvida alguma, ele com 15, 20, 30 minutos ele pode nos ajudar bastante. Ele está na concentração, ele vai para o banco, sim. E eu tenho certeza que a gente precisa dele, até pela experiência dele, né? Porque é um jogador de alto nível, é um jogador que está acostumado a jogos grandes. Então, se precisar, eu tenho certeza que alguns minutos ele vai nos ajudar. Renato, boa tarde. Aqui é o Thiago Neves da Cazé TV. Você é um técnico que gosta de sair jogando, né? Dificilmente pede para o seu goleiro dar chutão. E vendo os jogos de ontem do PSG, hoje o jogo do Flamengo, teve roubadas de bola ali perto da área onde saíram os gols que fizeram muita diferença nos jogos. Eu queria saber se você pensa amanhã em continuar saindo jogando, não mudar a tua forma de sair jogando, ou se também treinou pensando em jogar numa segunda bola. Boa pergunta. A gente sempre treina, né, a saída de bola lá de trás. Eu sou um treinador que procuro conversar bastante com a minha defesa, com a minha parte defensiva. Eu sou aquele treinador que gosto da posse de bola, gosto que meus jogadores saem jogando. Agora, sou aquele treinador que deixo bem claro para eles: se apertou, não tem que arriscar, tem que quebrar, tem que botar lá na frente.
Não adianta você querer sair jogando bonito, às vezes para o torcedor você sair bonito, é bonito de se ver, mas muitas vezes você tem que dar o chutão, porque se você perder a bola aí pode ser letal. Eu pego o teu time aberto, pego com espaço, o adversário em cima. Enfim, a gente treina todos os tipos de situações que podem ocorrer numa partida. Então, eles sabem exatamente o que deve ser feito. Deu para sair jogando, a gente vai jogar. Sem risco. Se tiver o risco, tem que quebrar. Sorry, one moment. Please mind the flash if you are taking photos or recording. Thank you. Renato aqui, Sharon Praz do Lance. Você fala muito sobre foco e concentração, que isso é uma das peças-chaves, né, para o Fluminense vencer os jogos e ter melhores atuações. Mas como é que você trabalha isso no elenco? Como é que você passa isso para os jogadores para estimular que eles tenham essa concentração por 90 minutos? É muito fácil, pelo menos da maneira que eu trabalho, na sala de vídeo. Eu passo o vídeo, eu mostro exatamente o que acontece nos outros jogos quando não se tem atenção. Mostro para eles quando a gente não tem a concentração total do que acontece com a gente também. Então eu mostro na teoria, no vídeo, e cobro deles na prática dentro do campo. Então os exemplos estão aí. Concentrou, ficou focado no trabalho, você vai evitar que se tome um gol. Então eu falo para eles, se o adversário tiver que fazer gol, tem que fazer gol por méritos do adversário e não por falhas nossas. Então eu dei exemplo, inclusive nesse último jogo, do nosso penúltimo jogo, que nós tomamos a virada, por quê? Nós estávamos bem na partida, fazendo tudo que nós treinamos, e aí, de repente, depois da parada técnica, deu aquele apagão no time, durante aqueles 10, 15 minutos, e nós tomamos uma virada. E depois ainda nós conseguimos virar novamente no segundo tempo, mas isso não vai acontecer toda hora. Daqui a pouco você pega um adversário com uma qualidade maior, as dificuldades vão ser maiores. Hoje em dia, eu falo para eles, é difícil você fazer gol. É difícil no mundo todo você fazer gol, mesmo com qualidade. É difícil fazer gol. O que a gente não pode é proporcionar para o adversário um gol fácil, porque daí você tem que dar espaço, vai ter que mudar o esquema, vai ter que começar a dar espaço para o adversário, e aí a coisa pode se complicar. Se no momento que você estiver concentrado o tempo todo, você vai evitar muito que o adversário cresça na partida e principalmente que ele comece a criar situações de gol, ou mesmo o gol. Eu costumo falar para eles uma historinha justamente sobre a tua pergunta, que ela foi muito boa, sobre a concentração. Eu pergunto assim para eles, a maioria aqui são pais de família. Vocês andam no shopping com o filho de vocês de 1 ano e meio, 2 anos, e dão as costas para ele? Ninguém dá as costas para eles falam. Ninguém dá, né? Porque se der as costas, infelizmente, alguma coisa vai acontecer. Então, a mesma coisa no jogo, se você não estiver focado, se você não estiver concentrado, alguma coisa de ruim vai acontecer. Então, isso eu martelo muito na cabeça deles. Eu falo para eles o tempo todo. Muitas vezes eu estou assistindo jogos. Hoje mesmo estava vendo o jogo do Flamengo antes de vir para cá. Aí estava com alguns jogadores lá. Aí as coisas acontecem dentro do campo. Eu mostro para eles. Está vendo? Olha ali. Ó. É o que eu falo para vocês. Se não concentrar, a coisa vai acontecer. Ela acontece a favor e acontece contra. Então, esse foco no trabalho, essa concentração no trabalho, é a coisa que eu fico o tempo todo em cima deles. No vídeo e na prática nos treinamentos. Filippo Contigiano, Gazzetta dello Sport. Posso farla in italiano? Poco, dai. Il suo collega Christian Chivu prima ha parlato del rischio meteo, visto quello che è successo ieri in Benfica-Chelsea. Si è detto anche molto preoccupato della possibilità di vivere una situazione simile. Qual è il suo pensiero al riguardo e come vive questa possibilità, questo rischio? A possibilidade no futebol é que eu falo, muitas vezes uma equipe ela é a favorita. No caso de amanhã no nosso jogo, todo mundo fala que a Inter é a favorita, mas dentro do campo a história é diferente. Eu acho que independente do adversário, você tem que estar preparado. Você tem que estar preparado para o jogo. As pessoas podem falar que é favorito, não é favorito. Eu acho que o favoritismo, ela entra na cabeça do jogador ou não. Eu falo sempre para os meus jogadores, para respeitarem os adversários, e nós respeitamos sempre nossos adversários, mas a gente vai jogar também. A gente sabe da força do adversário, mas pode ter certeza que o Fluminense não vai mudar sua maneira de jogar. Com todo o respeito à Inter. Então, o objetivo da Inter é passar para a próxima fase, o objetivo do Fluminense também é passar para a próxima fase. A gente vai brigar, a gente vai lutar durante os 90 minutos, durante os 120 minutos, durante os pênaltis, se por acaso acontecer. Enfim, o objetivo é a gente passar de fase. Hi. Sorry. Okay.
I pose the same question in English. Maybe it would be easier for the translation, because actually you didn't answer the question. Do you think, are you afraid about the possibility that the game tomorrow will be suspended because of the weather? Because yesterday the game Chelsea against Benfica was suspended for a couple of hours, okay, because of the risk of the storm, okay? And the Kivu, Inter Milan's coach, said they have to decide before. If there is a serious risk that the match could be suspended, it's better to postpone the beginning of the match. Okay, that was the question of my colleague. Thank you very much, coach. Bom, agora entendi bem a pergunta. Bom, a natureza é a natureza, né? São as regras. Eu vi esse jogo ontem, faltando 5 minutos, e o Chelsea estava vencendo a partida, foi interrompida por causa do raio, e em 5 minutos na volta o Benfica teve o pênalti, teve até situação para virar a partida, depois foi para a prorrogação, aconteceu aquilo. Eu falo, eu não posso brigar contra a natureza. No Brasil a gente joga com chuva, a gente joga com raios, a gente joga com tudo. Aqui tem um raio a 15 quilômetros, 10 quilômetros, para. São as regras aqui, a gente tem que se comportar, a gente tem que seguir o que tá decidido. A gente não pode fazer nada, faltando 5 minutos, como aconteceu ontem no jogo do Benfica com o Chelsea. Pode faltar 2 minutos. Enfim, eu acho que o mais importante, eu volto a repetir o discurso que eu tive aqui com uma colega de vocês agora, que se parar o jogo meia hora por causa do temporal, por causa de raios, parar o jogo 5 minutos, 3 minutos, 10 minutos, o importante é o foco que o meu time vai voltar para o campo depois. Independente de quantos minutos estiver faltando, independente do placar, o importante é o jogador estar concentrado. Então eu vi o jogo ontem. Aí muitas vezes acho que faltam 5 minutos, 3 minutos, 4 minutos, o jogo já está decidido. No futebol, as coisas acontecem em 10 segundos, 15 segundos, 3 segundos. Eu acho que o importante é o jogador estar focado, independente se o jogo for parar ou não. Não adianta querer atrasar uma partida, não pode, são as regras, tem que começar, só vai parar se por acaso tiver um raio. Vamos torcer para que não tenhamos chuva, nem raios, e que a partida possa ocorrer normalmente. Olá, Tancredi Palmieri, Sport Italia. Quero perguntar, o que você teme mais taticamente, ou seja, tecnicamente, não sei, da Inter? E também quero perguntar o que lembra da sua época, do seu ano em Itália. Não sei se você sabe, eu menciono para brincadeira, mas não sei se você sabe que além da Metropolitana Roma, é que no ano que você passou, tive expulsão demográfica na cidade. Pero qual é o que você lembra desse ano? Bom, que quanto à Inter, eu estudei bastante, vi o último jogo deles, estudei bastante o time deles, conversei bastante com o meu time, treinei bastante a parte tática, da maneira que a Inter joga, da maneira que nós vamos jogar. É um jogo difícil, sem dúvida alguma, um jogo importante para ambas as equipes. É que eu falei, muita gente acha que a Inter é a favorita, mas dentro do campo as coisas são totalmente diferentes. E vamos ver o que vai acontecer durante os 90 minutos, talvez 120 minutos, pênaltis, não sei. Eu sei que o meu grupo está preparado. Eu sei que o nosso objetivo, a gente vai lutar o tempo todo para conseguir o objetivo, que é passarmos para a próxima fase. Se a gente vai conseguir ou não, eu não sei. Mas eu tenho certeza que o meu grupo está preparado para a partida. Quanto à minha ida para a Itália, lógico que não foi muito boa, porque eu tinha um contrato de 3 anos. O primeiro ano para mim não foi muito bom, tive 2, 3 lesões. Eu lembro que o meu presidente na época era o Dino Viola, ele falou que todo estrangeiro sempre tinha problemas no primeiro ano de adaptação. Da mesma forma que quando vem um jogador estrangeiro aqui no Brasil a gente tem paciência com ele, porque ele precisa se adaptar ao futebol brasileiro também. Eu tinha mais 2 anos de contrato, mas aí o Flamengo voltou e pediu a minha volta. Eu voltei porque naquele momento eu não estava feliz, eu queria jogar. Queria voltar a jogar, tanto é que na minha volta eu joguei algumas partidas com o Flamengo e fui para a Copa do Mundo. Hoje, talvez com a minha experiência, talvez não teria voltado, teria ficado lá, porque realmente o primeiro ano para os estrangeiros, não é só na Itália, em qualquer parte do mundo é muito complicado, é outro país, é outra língua, outro idioma, outros companheiros, outro método de futebol.
Mas o tempo passa para todo mundo e não tem como voltar atrás. Renato, aqui Carlos Eduardo da ESPN Brasil. Renato, você falou agora que estudou muito a Inter, e o Nonato falou também para a gente que você já mostrou muitos vídeos da Inter para ele. Eu queria entender de que forma você acha que a final da Champions contra o PSG, entre Inter e PSG, pode te ajudar nesse confronto de amanhã. A gente sempre procura estudar o adversário em todas as fases deles, na maioria dos últimos jogos, né? Não é só contra o PSG. Eu estudei bastante, muita gente no hotel, depois do jogo que eu dei folga, quando nós conseguimos no último jogo a classificação, muita gente saiu com as famílias, eu fiquei no hotel, eu até fui xingado pela minha filha, que a minha filha foi lá no hotel me pegar para a gente sair para jantar, eu falei, não, o seu pai vai trabalhar, mas não tem trabalho hoje, eu falei, tem, para o seu pai tem, eu vou assistir o jogo do nosso próximo adversário, que provavelmente vai ser a Inter. Então eu procurei com muita atenção ver aquela partida, depois eu passei o jogo para os meus jogadores, troquei ideias com eles, mostrei da maneira que a Inter joga, muda uma ou duas peças, mas o sistema de jogo é sempre o mesmo. Enfim, eu coloquei exatamente da maneira que o nosso adversário joga, procuramos neutralizar na parte tática, sabemos também que a Inter também tem deficiências, como qualquer equipe do mundo tem. Enfim, treinamos, eu acho que o mais importante de tudo que o meu time sabe exatamente como o adversário joga. E treinei, como já te falei, a parte tática e nós estamos preparados, nós estamos prontos. Apesar do pouco tempo que a gente sempre tem para o trabalho de uma partida para o outro, eu volto a repetir, a gente tem o respeito pela Inter, mas eu confio bastante no meu grupo, sempre falo isso para vocês e amanhã eu tenho certeza que a gente vai fazer uma grande partida e podemos não passar, mas a Inter vai ter que lutar bastante, pode ter certeza, porque o meu time está pronto. Renato, Vitor Lessa, Jornada Capital 1902. Depois dessa primeira fase concluída, agora oitavas de final, a gente debateu muito aqui já sobre a questão do favoritismo dos europeus, a maneira como, às vezes, eles enxergam, talvez, de cima para baixo o nosso futebol. Você acha que, diante de alguns resultados, hoje o Flamengo foi eliminado, mas tentou jogar contra o Bayern, claramente tentou jogar. Você acha que agora já há talvez uma cautela maior por parte deles, uma visão diferente sobre aquilo que os times brasileiros podem fazer nessa competição, ainda com duas equipes vivas? Até o Renato Paiva citou que o futebol, a cemitério do futebol está cheio de favoritos, né? Será que mudou talvez um pouco da visão deles? Bom, eu acredito que sim, mas, cara, o favoritismo deles é uma coisa óbvia para vocês da imprensa e que vocês não estão errados, para mim, para os torcedores, porque eu costumo falar, você vai no supermercado com R$1.000, você faz as compras do teu agrado. Se você for no mercado com R$100, você não tem muitas opções de compra, você não pode ficar escolhendo muito, tá entendendo? Então, é o que acontece com a parte financeira dos times daqui da Europa em relação aos times brasileiros. Você, aqui na Europa, um jogador custa 30, 40, 50, 70, 80 milhões de euros, eles vão lá e compram. O clube brasileiro tem esse dinheiro para fazer um plantel. Então, daqui a pouco tem outros que custa lá 80, 100 milhões, eles têm dinheiro, vão lá e compram. Então, no momento que você compra esse tipo de jogadores, você forma uma seleção no teu time. E você, no momento que você forma um time forte, igual a esse, como os europeus têm esse dinheiro para trazer esse tipo de jogadores, tanto é que quando se destaca um jogador lá no Brasil, eles vão lá e buscam. Eles não têm muito papo com eles. Ficam discutindo uma semana, 10 dias, 15 dias, mas se eles querem, eles trazem na hora. E trazem. Então, no momento que se junta esses jogadores todos desse nível, é lógico que as chances de você vencer uma partida, vencer uma competição, ela se torna maior. Mas aí vai depender muito das atitudes dos jogadores dentro do campo. Se querem ou não querem. O meu time está pronto para brigar. A gente sabe do potencial do adversário, não tem como negar. Como você vê um PSG, um Bayern, um City, entendeu? Mas é aquele negócio, é muito fácil. Me dá, deixa eu ver, os 3 melhores jogadores de lateral direito. Tá? Eu quero um desses 3. O melhor meia esquerda desses 3 aqui, eu quero um desses 3. Pô, aí chega na hora do vamos ver, muita gente quer ganhar. Eu também quero ganhar. Mas a gente sabe que é difícil, justamente por isso. Porque a parte financeira, ela faz a diferença. Então o cara vai lá e busca os melhores. Você junta os melhores, é óbvio que você tem muito mais chance de ganhar uma partida. Agora vai depender muito da atitude do teu time dentro do campo. A gente sabe, volto a repetir, do potencial da Inter, mas dentro do campo são 11 contra 11.
Renato, buenas tardes. Quería preguntarle qué experiencia le dejó el partido de River con Inter, teniendo en cuenta que en Gallardo dijo que quería jugarle como juega, como el estilo de River. Le salió bien los primeros 45 minutos, pero después no lo pudo sostener en el segundo tiempo. Eu assisti a partida, como já falei, mas o River estava bem na partida. Estava uma partida bem disputada. Só que, infelizmente, o jogador do River foi expulso, né? E aí você com um jogador a menos, num jogo tão difícil, tão importante quanto esse, às vezes, né, põe tudo a perder. Então é difícil. Já é difícil você enfrentar uma Inter com 11. E aí com um jogador a menos, num momento crucial da partida, onde o River poderia chegar a um empate, e aí teve que abrir, é o que eu falo, começa a dar espaço para o adversário, tem que arriscar mais, e aí tomou o outro gol. Aí fica difícil. Já é difícil, né, você jogar contra, acabei de falar, contra os times europeus, 11 contra 11. Com um jogador a menos, então as coisas dificultam ainda mais. Mas a gente tira exemplos, a gente sempre tira exemplos, mesmo nas derrotas, nas vitórias. Por isso que eu falei, eu assisti a partida, estudei bem a Inter, já tinha visto a Inter jogar anteriormente também. Então, tudo que eu vi da Inter, eu procurei passar para o meu grupo, treinamos, e agora, os 30% que eu costumo falar para eles, o treinador tem 60%, 70% durante a semana, nos treinamentos. O meu trabalho é esse, preparar meu time, mostrar o adversário, treinar, jogadas ensaiadas, o forte do adversário, o fraco do adversário, enfim, esse é o trabalho do treinador. 60%, 70%, 65%. Agora, os 30%, os 35%, os 25% é com o jogador. Aí ele que está lá dentro do campo. Aí é com ele. O treinador não pode entrar em campo. O treinador faz o trabalho dele durante a semana. Lá dentro é com o jogador. Esses 30% que faltam aí, 25%, 35%, aí o jogador é pago para isso. E o jogador tem a responsabilidade de chegar lá dentro e ter as atitudes que o treinador pede. Porque não pode cair nas costas do treinador 100%. O treinador não entra em campo. Os 30% é a responsabilidade dos jogadores.